Pensa só num grupo de magos, assim, super poderosos, obcecados com a imortalidade, Uhum, que de repente percebem que a magia deles está falhando. uhum, A morte está batendo na porta. uhum. E aí, num ato de puro desespero, eles mergulham num ritual proibido e se transformam em algo que nem eles entendiam direito. Exato. Eles não nasceram vampiros, mas se tornaram um dos clãs mais temidos, mais influentes, conhecidos como bruxos usurpadores. Hoje, a gente vai fazer uma análise profunda da história do clã Tremere. É uma jornada que parece, sei lá, um thriller corporativo sobrenatural, sabe? Firmemente. É sobre ambição, é sobre inovação a qualquer custo e principalmente é sobre controle. O que me fascina nos Tremere é como eles aplicaram uma mentalidade quase científica, uma lógica de organização a um mundo de paixão e tradição como o dos vampiros. Eles chegaram sem serem convidados, né? E reescreveram as regras do jogo. E, como a gente vai ver, o preço que eles pagaram por essa audácia foi altíssimo. Certo, então vamos lá, pelo começo. Antes de serem vampiros, eles eram a Casa Tremere, uma facção dentro da Ordem de Hermes, uma organização de magos. Isso, eram estudiosos, pesquisadores. O líder deles, Lord Tremere, era uma figura lendária. E qual foi o estopim? O que levou esses acadêmicos do culto a tomar uma decisão tão drástica? Foi uma crise de identidade. E de poder, claro. No final do primeiro milênio, a magia deles, a base de tudo, começou a enfraquecer. A fonte secou. Exato. As fontes de energia mística no mundo estavam mudando. Os rituais deles já não tinham a mesma força. E o pior, as poções que garantiam a longevidade deles pararam de funcionar. Nossa! E aí, de repente, esses homens que se viam como deuses encararam a mortalidade de frente. O medo de envelhecer, de ficarem fracos, foi o motor para a loucura que veio depois. E aí entra em cena um mago chamado Goratrix, né? Com uma cartada desesperada na mesa. Goratrix era o braço direito do Tremere. Ambicioso, talvez o mais inescrupuloso de todos. Ele pesquisou lendas e encontrou uma possível solução nos vampiros. Nos filhos de Caim. Exato. Em 1022, ele reuniu Tremere e o conselho de 6 magos e propôs um ritual. A promessa era a imortalidade de verdade, não só uma vida esticada. Ele vendeu a ideia como o próximo passo lógico na evolução do poder deles. Só que o resultado não foi bem o que eles esperavam. Tinha uma pegadinha aí, né? Uma pegadinha cósmica. E brutal. O ritual funcionou. Eles viraram vampiros imortais. Mas no exato momento em que eles alcançaram a imortalidade, a forma de poder original deles, puf, se desfez. O processo destruiu os avatares deles, a conexão espiritual que permitia a magia hermética. que ironia. Total. Eles viraram aprendizes de novo, sabe? Presos em corpos de monstros, sem a ferramenta que definia quem eles eram. As fontes dizem que o círculo se voltou contra o Goratrix na hora. Pra destruir ele. Sim, mas o Tremere interveio. Ele entendeu que, se eles se dividissem, seriam caçados e exterminados em semanas. E eles já tinham inimigos desde o primeiro minuto, certo? Desde o primeiro minuto. Eles eram fracos, recém-nascidos nesse mundo vampírico e não sabiam de nada. E para piorar, os experimentos do Goratrix para criar o ritual Que teve? envolveram capturar e dissecar vampiros do clã Tzimist. Isso deu início a um conflito de séculos, a Guerra do Presságio. Eles eram párias, odiados por todos. A sobrevivência parecia impossível. E diante desse caos todo, a resposta do Tremere foi? Organização. A famosa pirâmide. Como isso funcionava? Essa foi a primeira grande sacada dele. E mostra essa mentalidade corporativa que a gente falou. Em 1037, ele adaptou a estrutura da antiga Casa de Magos para a nova realidade. Não era só uma hierarquia, então. Não, era um mecanismo de controle absoluto. No topo, Tremere e o Conselho dos Sete. E a cola que unia tudo era mística. Ele forçou todos os membros a beberem do sangue dele. Criando um laço de sangue. Um laço sobrenatural de lealdade. Ninguém podia trair o clã sem sentir uma dor excruciante. Foi genial e aterrorizante. Ele transformou um bando de acadêmicos desesperados num exército coeso. E esse exército precisava de armas. É aí que entra uma das criações mais sombrias deles,
os gárgulos. Sem dúvida. Isso elevou o nível de crueldade deles a um novo patamar. Foi chocante para a época, né? Imagina, eles não estavam só matando inimigos. Eles estavam, desmembrando corpos e almas para criar uma raça de escravos. Em 1121, o Goratrix pegou vampiros capturados dos clãs Gangrew, Nosferatu, Tzimisce E fundiu eles. fundiu eles com pedra e magia. O resultado foram os gárgulas, soldados perfeitos. Isso mostra a mentalidade deles. Não era misticismo gótico, era engenharia. Exatamente. Era um problema a ser resolvido. Não tinha moralidade, só eficiência. E isso cimentou a reputação deles como monstros. Mas mesmo com um exército de pedra, ainda faltava uma coisa: legitimidade. Eles não tinham linhagem. Exato, não tinha um sobrenome de peso no mundo dos vampiros. Então, como eles resolveram isso? Se não dá para herdar um lugar na mesa. Você rouba um. Eles aprenderam sobre o maior tabu da sociedade vampírica: a diablerie. Consumir a alma de um vampiro mais antigo para roubar o poder dele. O poder e, crucialmente, a posição na genealogia. E eles não miraram baixo, foram atrás do prêmio máximo. Espera, uma coisa é diableria, mas ir atrás de um antediluviano, um dos fundadores de clã, isso é loucura. Pura arrogância. E desespero. Eles precisavam de um ato tão audacioso que ninguém mais pudesse questionar o direito deles de existir. Em 1133, eles encontraram a tumba de Sol Lott, o fundador do clã Salubre. E o Tremere fez? Ele fez. Ele bebeu a alma de um dos seres mais antigos do planeta. E como tudo na história deles, isso também deu muito errado, né? Desastrosamente errado. Pelo menos por Tremere. A alma de Sol Lott não se submeteu. Ela lutou. Uma guerra começou dentro do corpo e da mente do Tremere. Uma guerra que durou? Quase 1000 anos. E essa luta deformou o corpo físico dele. Um terceiro olho, a marca do Salubre, se abriu na testa dele. Com o tempo, o corpo se contorceu numa forma de verme gigante e ele precisou entrar em torpor para conter o inimigo interior. E enquanto o líder estava incapacitado, o clã precisou se virar. Como eles justificaram o assassinato de um fundador de clã? Com uma campanha de propaganda brilhante e perversa. Eles usaram seu poder para espalhar que os Salubre eram infernalistas, adoradores de demônios. Ladrões de almas. Exato. Transformaram o terceiro olho de um símbolo de iluminação numa marca do mal. E caçaram e exterminaram quase todos os Salubre, se pintando como os heróis que estavam limpando o mundo. E funcionou. Funcionou. Com o tempo, a mentira virou a verdade. Impressionante. Com isso, eles finalmente conseguiram seu lugar na alta sociedade vampírica. Sim, na Renascença, eles já eram um pilar do poder. E se tornaram indispensáveis com a formação da Camarilla. Na Convenção dos Espinhos, que acabou com a revolta anarquista, os Tremere deram sua maior demonstração de poder. A maldição. A maldição. Eles lançaram uma maldição sobre todo o clã Banu Haqin, seus rivais, impedindo que eles bebessem sangue de outros vampiros. Foi uma jogada de mestre que os tornou essenciais para a seita e lhes garantiu um inimigo eterno. Mas essa unidade teve suas rachaduras, né? Na era vitoriana, temos a primeira grande cisão com o retorno do Goratrix. Sim, a ironia é deliciosa. Goratrix, ressentido, desertou para o Sabá, a seita rival, e fundou os Tremere anti-tribo. E assim como o clã principal, lutou por aceitação na Camarilla. Os antitribo nunca foram aceitos no Sabá. Nunca. Sempre vistos como espiões, traidores em potencial, especialmente pelos Tzimisce, seus inimigos mortais. Mas a era vitoriana foi boa para os Tremere da Camarilla, né? Com todo aquele interesse mortal pelo ocultismo. Foi o ambiente perfeito para eles. De repente, o que os levaria para a fogueira na Idade Média os tornava fascinantes. Sessões espíritas, sociedades secretas. Eles se infiltraram em tudo. Em tudo. Isso facilitou o recrutamento e deu uma cobertura perfeita para eles praticarem e refinarem a taumaturgia abertamente, disfarçada de entretenimento de salão. É incrível a capacidade deles de se adaptar.
A mesma magia que os condenaria, de repente os transformou em celebridades. Essa estrutura toda, a pirâmide, por séculos pareceu indestrutível. O que poderia derrubar um império tão controlado? E tu com algo chocante. Todos os Tremere anti-tribo foram exterminados da noite para o dia. Num único ritual. Como assim? Foram atraídos para uma capela na Cidade do México e incinerados. Ninguém sabia como nem por quê. Mas hoje as fontes revelam uma trama bem complexa por trás disso, né? Envolvendo a guerra interna do Tremere com o Saulot. Exatamente. Acontece que, naquele mesmo ano, a guerra de quase 1000 anos terminou. E Saulot venceu. Ele finalmente assumiu o controle total do corpo de Tremere. E a alma do Tremer. Para não ser aniquilada, fugiu para o corpo do seu servo mais leal, Étrios. E ao que tudo indica, foi o Tremere no corpo de Étrios e, de alguma forma, possuindo Goratrix, que orquestrou o ritual para destruir seus descendentes rebeldes. Eliminando Goratrix de vez no processo. Exato, uma última cartada desesperada de um líder exilado do próprio corpo. E a partir daí foi um efeito dominó, né? A maldição sobre os Banu Hakim quebrou, os gárgulas se rebelaram. Uma tempestade perfeita. Com Tremer morto e Saulot no controle, a estabilidade do clã ruiu. A maldição, uma das maiores fontes de poder deles, simplesmente se desfez. Os gárgulas, sentindo a fraqueza, se rebelaram em massa. E a própria magia deles começou a falhar. No eco mais assustador das origens deles. A taumaturgia, a magia que eles criaram do nada, começou a se tornar instável, imprevisível. Então veio o golpe de misericórdia, o ataque a Viena em 2008. O ataque à capela principal em Viana foi o fim do clã como ele era. A Segunda Inquisição, essa aliança de agências mortais, atacou o coração do Império. O Conselho dos Sete foi completamente destruído. E a pirâmide caiu. Pirâmide não era só uma hierarquia, era um circuito místico. Quando a Inquisição destruiu a central de energia em Viena, todas as luzes do clã se apagaram ao mesmo tempo. O laço de sangue que unia cada membro se quebrou instantaneamente. Nossa, o que isso significou para um Tremere comum em alguma cidade distante? Imagina eu passar sua existência inteira sentindo uma lealdade inabalável, uma voz na sua mente te guiando. E de repente, silêncio, um vazio. A estrutura que definia sua vida desapareceu. E Saulot? Saulot no corpo de Tremer sumiu. Ninguém sabe se foi destruído no ataque ou se aproveitou a chance para escapar. A pirâmide, que foi a maior força deles, virou sua maior fraqueza. Cortaram a cabeça e o corpo se desintegrou. E como o clã se parece hoje, depois dessa queda toda? É um cenário de cada um por si. Sem a pirâmide para impor unidade, eles se tornaram individualistas, competindo por conhecimento, por poder. O clã se fragmentou em várias casas com ideologias diferentes. Como a casa Tremere e a casa Karna. Exato. Uma tentando reconstruir a pirâmide, a outra mais liberal. E muitos viraram mercenários, vendem seus serviços mágicos para quem pagar mais. De um império viraram consultores autônomos. No fim das contas, se a gente for parar para pensar, a história dos Tremere é aquela clássica lição sobre ambição, né? A busca pelo poder absoluto que leva à autodestruição. Exatamente. Eles trocaram tudo pela imortalidade e pelo controle, e quando esse controle foi tirado, não sobrou nada. É o exemplo perfeito da força e da fragilidade fatal de um sistema centralizado. A estrutura era tão rígida que não conseguia se dobrar. Ela só podia quebrar. E quando quebrou, estilhaçou o clã em 1000 pedaços. Uma trajetória impressionante. Começou com medo da morte e terminou em fragmentação. O que levanta uma questão importante, sabe? Qual? Com a pirâmide destruída e essa competição interna forçando cada Tremere a inovar para sobreviver, será que um clã descentralizado, imprevisível, cheio de indivíduos desesperados para provar seu valor não seria, no fim das contas, muito mais perigoso do que a estrutura unificada jamais foi? Ou será que eles estão destinados a se tornar só uma sombra do que já foram? Uma coleção de bruxos mercenários brigando por migalhas. A resposta provavelmente vai definir o futuro do mundo oculto.